Olá, mais um vídeo para a semana, com a expectativa de que vocês estão gostando e que vocês também estão compartilhando. E como eu disse, a intenção do vídeo não é para me promover, não é para ter um monte de curtida e nem alcançar 1 milhão de pessoas. O vídeo é realmente para compartilhar, para incentivar e para trocar informações também. E o vídeo dessa semana eu vim com um tema bem diferente, né? Pare de falar de Jesus e vamos aprender a ser Jesus. E algum tempo atrás eu comecei a me perguntar por que eu demorei tanto para aceitar Jesus na minha vida, por que eu demorei tanto para entender algumas questões que poderiam ter sido entendidas bem antes. Com 12 anos, a minha mãe me levou para fazer catequese, né, na igreja católica. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia. Eu nunca tinha, na minha casa nem Bíblia tinha, né? Então os antigos, as pessoas mais antigas tinham um costume de fazer catequese, primeira comunhão, acho que era alguma coisa assim. E foi o primeiro contato que eu tive com a Bíblia. Só que naquele tempo, 1900 e bolinha, as crianças era tudo meio tapadinha, né? Então tudo que falava era verdade absoluta. E naquele tempo, quando a professora de catequese começou a contar a história de Adão e Eva, que Adão e Eva tiveram 3 filhos, né? Primeiro 2, depois mais 1, e de repente já tinha um monte de gente no mundo, a minha primeira pergunta foi, tá, mas eles tiveram 3 filhos e como que eles conseguiram povoar o mundo? E aí depois veio a história de Noé, e aí também, né, tinha 3 filhos, eles já eram casados, mas e aí, era primo com primo? Então assim, a gente sabe que para a gente entender as histórias bíblicas, a gente tem que se remeter àquela época. E as crianças não sabem fazer isso, né? Porque hoje eu adulta entendo que naquele tempo, talvez, né, realmente ainda existe, hoje com um pouquinho mais de entendimento, a gente sabe que existe um debate muito grande em torno disso, porque a Bíblia não é clara em relação a essas questões, mas a gente sabe que naquele tempo ainda não existia lei. E eu me lembro que eu perguntei para minha professora de catequese e ela não soube me responder na época. O que aconteceu? Né? Nem ela não soube nem responder nem buscar a resposta. Né? O problema maior do professor cristão é esse. Ele muitas vezes, a criança vem com questionamento e, gente, eu tô falando de uma criança de 1900 e bolinha, né? Eu já tinha essas dúvidas. Vocês imaginam as crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia, quando você começa a falar uma coisa que eles entendem mais do que você, eles já falam, pro, não é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que a gente conta para as crianças hoje em dia, porque isso pode servir para o inimigo afastar ainda mais a criança de realmente descobrir a verdade. Então, quando a gente vai contar uma história, a gente tem que parar de dar a nossa opinião. E se a criança perguntar, a gente tem que trazer a resposta, gente. Não pode deixar a criança que nem eu, no meu caso, eu me lembro perfeitamente que eu perguntei para a professora, tá, eles tiveram Caim, Abel e Sete. E aí? Eles procriaram com a mãe? E a professora não me respondeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim, quando a gente for contar uma história para uma criança, ainda que ela seja mais nova, e trazer a resposta do que ela pergunta. Porque toda pergunta tem que ter uma resposta, que não é não sei, né? Então a gente precisa trazer a resposta para as nossas crianças. E aí tem a questão daquele professor, porque nem toda escola, na verdade a grande maioria das escolas no Brasil são laicas. Então nem todo professor tem o privilégio de ficar no meio que ele conhece. Então ele vai para uma escola laica. E aí que a vaca torce o rabo, né? Porque chega na escola, a escola tem todas as festas que existem. Carnaval, depois vem a Páscoa, depois vem a festa junina, depois vem o Natal e tudo é consagração. Gente, vamos ser Jesus? Vamos parar de falar dele? Vamos aprender a ser? Parte da seguinte questão,
se Deus colocou a gente num lugar onde as pessoas não têm entendimento, porque quando minhas filhas eram pequenas, eu fazia questão que elas acreditassem em Papai Noel, que elas acreditassem no Coelho da Páscoa, porque isso faz parte da infância. E quando eu virei cristã, eu percebi que realmente isso é uma coisa que a gente tem que aprender a tomar cuidado, e eu não acredito que as crianças não possam brincar disso. Eu acho que as crianças têm que brincar disso sim. Cabe a nós que somos cristãos contar verdadeiro significado dessas datas, né? Cabe a nós, como verdadeiros cristãos, contar o significado. Mas isso não nos impede de também brincar com as crianças na Páscoa, no Natal, né? No Carnaval. Não é verdade? A consagração só é a partir do momento que eu encaro isso como consagração, né? Existe um texto até, se não me engano, em 1 Coríntios, que Paulo fala isso, né? Que não seja pedra de tropeço na vida do irmão. Se eu não trabalho de sábado, eu não posso criticar o meu irmão que trabalha. Ou eu não posso... Se eu trabalho, eu não posso... O irmão que não trabalha não pode me criticar. Se eu acho que uma determinada comida não é santa, né? Porque até hoje eu conheço pessoas que não comem carne de porco. Eu não posso virar para o meu irmão e falar, não, como assim? Criticar ele nesse sentido, porque isso é a crença dele. O mesmo acontece com as festas. Então, se na época que eu não tinha um cadinho de entendimento que eu tenho hoje, alguém virasse para mim e falasse que não era para eu criar minhas filhas acreditando nesse tipo de personagem, eu ia ficar brava e eu não ia gostar. Gente, outra coisa, desmascarar Coelho e Papai Noel, gente, é lá no nosso quartel-general, é lá na igreja. Porque a gente está lidando com pessoas e crianças que entendem do que está acontecendo, tá? Não façam isso na escola, porque as crianças vão te odiar, ou vão te odiar, ou não vão ser mais sua amiga, e além disso você ainda vai conseguir uma briga federal com o pai dessas crianças, com o pai e com a mãe dessas crianças. Então, vamos aprender a ser Jesus, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque ser Jesus não é mostrar, ser Jesus é amar, é ter prazer naquilo que faz, é parar com tanto preconceito, é entender que cada um tem o seu tempo e o seu entendimento, lembrando que o Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância, né? Na verdade, o Senhor perdoa até o tempo que a gente não é ignorante, porque senão que seríamos de nós, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que nós não somos merecedores da graça, que a graça é imerecida e que a gente precisa acreditar que o Senhor vai alcançar cada vida que Ele queira alcançar, porque a misericórdia é graça imerecida de Deus. Então, quando a gente entende que todo mundo está na mesma panela, a gente para de achar que a gente é bom porque a gente está lá na igreja, porque a gente conhece a palavra. E aí a gente começa realmente a brincar como se deve e ser criança como se deve, porque Jesus já disse que não herdarão o reino do céu aqueles que não têm o coração de uma criança. Beleza? Esse foi o videozinho de hoje, eu espero que você goste, tá? E eu espero que os vídeos que eu venho postando estejam te incentivando a ser cada vez melhor na tua área, a ser realmente o exemplo que você precisa ser, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.